Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Jonas e hoje é o episódio 3 dessa série e eu quero compartilhar com vocês esse texto baseado no capítulo 1, versículos 5 a 7, e hoje o tema é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Vamos ler esse texto que eu vou ler na Almeida 21, e se você pode acompanhar comigo, está aí projetado também. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Pai, revela a tua vontade nesta manhã, Pai, que possamos estar atentos à tua voz, dispostos a mudar. Ó Deus amado, nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu creio que todos que vêm à igreja, a Ibinai, né, no caso, vocês que estão acostumados a vir, de alguma forma vocês se identificaram com o que se é pregado, mas a tendência de muitos de nós é vir para um lugar em que a gente ouça aquilo que a gente gosta de ouvir. E confirme as nossas crenças, confirme os nossos posicionamentos. E eu quero lembrar a vocês que aqui não é um lugar para reforçar a sua crença apenas, mas é para confrontar vocês diante das crenças que vocês e que nós temos. Então a disposição não é vir para um entretenimento onde nós vamos fazer o que vocês gostam e por isso vocês vão estar confortáveis. Talvez o nosso papel como pastores, como líderes, é deixar vocês talvez desconfortáveis diante de algumas situações que precisam ser mudadas. E hoje é um desses dias que também a gente vai fazer isso. Talvez você saia desconfortável daqui hoje. Olha para a pessoa do lado e fala assim: o que vem pela frente? O que vai cutucar, o que vai mexer? Nosso objetivo nessa série é levar a igreja, nós todos, a refletirmos um pouco sobre, nesses tempos tão complicados que nós estamos vivendo, como o amor de Deus pode ser expresso sem fronteiras àqueles que são odiados, àqueles que são rejeitados, àqueles que nós não queremos, muitas vezes, pregar o Evangelho, onde nós não nos sentimos confortáveis até diante dessas pessoas, como a igreja deve se portar diante dessas pessoas. Mas antes disso, Deus está querendo, para resgatar essas pessoas, talvez Ele queira, antes de resgatar as pessoas, Ele precisa nos resgatar de nós mesmos. Ele precisa nos livrar de nós mesmos, para que a gente possa ser útil para ajudar e salvar e alcançar outras pessoas. Nas semanas anteriores, no episódio 1, nós falamos sobre a fuga de Jonas e como Jonas, na sua loucura de viver para si mesmo, imagina que pode fugir de Deus. E aí todo arcabouço da sua cultura, da sua posição religiosa,
fundamentada no nacionalismo. Foi tudo isso abordado no episódio 1. No episódio 2, nós falamos sobre as tempestades que Deus permite que aconteçam em nossas vidas, para que elas possam nos resgatar do caminho errado. Então, as tempestades que Deus permite que vivamos com um intuito, e sempre haverá um fruto dessa tempestade, que é o retorno para o caminho, para os propósitos do Senhor. E hoje a gente quer refletir um pouquinho sobre como Deus se importa com o modo que nós, cristãos, nos portamos, nos relacionamos, tratamos pessoas diferentes de nós, como quem é o nosso próximo. E eu não sei quem já falou ou já ouviu essa frase. Muitas vezes, muito provavelmente, você já tenha ouvido essa frase. Esse só falta ser crente. Quem já falou essa frase aí? Nossa, essa pessoa é tão legal, só falta ser crente. Quem conhece gente assim? Muitas, né? Quem conhece pessoas que, embora ele seja, a gente fala assim, embora ele não seja cristão, é uma das poucas pessoas que eu confio. Eu confio nessa pessoa. Ele não é cristão, mas eu confio nela. Eu deixo a minha casa para o cuidado dele, eu confio de olhos fechados nessa pessoa. Ele não é cristão, mas eu confio nele. Existe outra frase que é assim: eu não contrato mais crente em meu negócio, pois aqueles que são incrédulos são mais comprometidos irresponsáveis e honestos, mais do que os crentes que hoje em dia eu estou vendo. Quem já não viu esse negócio aí? E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Como que pode, né? Como que a gente pode ter cristãos descomprometidos e não cristãos comprometidos? Que loucura é essa? Eu estou falando de uma coisa que é recorrente e que nós enfrentamos aqui na igreja, às vezes até na dinâmica de prestadores de serviço, a gente às vezes precisa de, né, você faz um orçamento com um crente, depois faz o orçamento, fala assim, mas que loucura, o não crente faz um serviço melhor, faz um serviço mais barato, melhor, e ele é uma pessoa fácil de ser tratada. Você fala, não ficou legal isso. Ah, tá bom. Agora você vai fala com alguém que não que é o cristão. Não estou falando da nossa comunidade, que é só nas outras que tem esse problema. Que vem e faz o serviço, se você reclamar, né? Não quer, faz o serviço às vezes não bem feito, se você reclamar, fica bravo com você, não quer fazer mais. É uma loucura, gente. Nós estamos diante dessas dinâmicas de relacionamento que devem nos confrontar nesses dias. E quando você olha para o versos 1, 5 que nós lemos, nós estamos diante, né, nós paramos na semana passada no meio de uma tempestade onde Jonas acaba sendo reconhecendo que ele era o problema e ele é lançado no mar. Mas, voltando um pouquinho, nós vamos nos lembrar que aqueles marinheiros estavam desesperados. Então, os marinheiros tiveram tanto medo. A palavra talvez sejam aterrorizados diante de uma tempestade surreal. Talvez eles já tinham enfrentado muitas tempestades, mas nunca uma como aquela. E aquela tinha sido enviada por Deus. Então aquela tempestade vinha de uma ferocidade, de uma magnitude que eles não conseguiam entender. E isso leva-os a ficar desesperados, e eles começam a tirar a carga do navio para fora,
para deixá-lo mais leve, mas o que acontece? Jonas, o que aconteceu? Enquanto o negócio fervia lá em cima, na parte superior do navio, Jonas desceu, falou, deixa eu descer para baixo, foi para o porão, e ali ele entrou num profundo sono. É difícil pensar isso. Os marinheiros, eles tinham a consciência de que aquilo, pela experiência deles, não era algo que vinha de uma normal, da mudança de clima, era algo fora do padrão. E eles tinham tanto essa consciência que eles começavam então a pensar sobre Deus, eles começam a clamar. Era uma tempestade tão fora que eles reconheceram, isso não é algo normal. Existe uma realidade sobre isso, que enquanto eu estava pensando sobre isso, gente, imagina, nós sempre imaginamos que Sodoma e Gomorra foi destruída pela iniquidade daquele povo. Então era natural que Deus trouxesse julgamento sobre Sodoma, sobre Gomorra, pela postura que ele tinha. Mas imagina Deus derramar sua ira sobre um lugar por causa de um crente. Imagine se Deus começasse a tratar a nossa cidade, não por causa dos incrédulos que estão sobre ela, mas por causa dos crentes e da forma com que eles vivem na igreja. Vive na igreja, não vive na sociedade. Era isso que estava acontecendo aqui. Deus estava chacoalhando aquele navio por causa da desobediência de um dos seus servos. Imagina se Deus faz isso. Se você é desobediente, Deus resolve chacoalhar sua empresa por causa de você. Imagine se Deus resolve chacoalhar a sua casa por causa da sua desobediência. Imagine se Deus resolve chacoalhar esta cidade, mas não é por causa da iniquidade das pessoas, é por causa dos crentes que vivem sobre ela. É diante disso que nós estamos tratando hoje. E é bom a gente pensar sobre isso. É bom a gente refletir sobre isso. É bom a gente olhar sobre isso. É muito interessante que Jonas, ele foge de Deus indo para Tarsis, ele foge da responsabilidade descendo para o porão, e ele dorme profundamente, mostrando um descaso, ele mostra uma visão ostracística voltada para si mesmo, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que tem uma raiva daquilo que Deus mandou ele fazer. Essa pessoa está agindo, o Jonas está agindo com falta de amor, ele vive uma crise, um conflito, e ele foge. Existem muitas fugas, e eu quero refletir com vocês sobre esses tipos de fugas. Por exemplo, nós muitas vezes, Jonas fugiu, foi para o porão, e se ele pudesse pôr um fone de ouvido e pôr um sonzinho lá, enquanto o negócio estava fervendo, ele teria colocado. Nós, muitas vezes, como cristãos, diante dos conflitos, diante das realidades que a gente está vivendo, nós fugimos, muitas vezes, esse tipo de sono é um tipo de fantasia, a gente não olha e não consegue ver o que está acontecendo lá em cima, a gente imagina e a gente cria imagens, fantasias de que está tudo bem, de que está tudo legal, vamos ser positivo, né? O negócio joga para cima, o negócio está legal. A gente mergulha muitas vezes no excesso de trabalho para não ouvir o som dos aflitos, daqueles que estão sofrendo. A gente justifica que a gente não tem tempo, porque a gente está trabalhando, porque tem muito excesso de trabalho, então a gente não dá para servir as pessoas, e a gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente fica fixado
nos hobbies da nossa vida, e a gente se dedica a hobbies, ao futebol, a alguma coisa que a gente mergulha nessas coisas, e para fugir, e a gente foge através dos hobbies, da postura no trabalho, mas não temos a sensibilidade de ouvir o clamor daqueles que estão sofrendo e às vezes estão sofrendo por causa de nós mesmos. É muito importante esse momento. Há um contraste muito interessante. Se você olhar o contraste que há entre o marinheiro e Jonas, você vai ver que os marinheiros estavam alertas quanto ao perigo, os marinheiros buscavam o bem de todos, os marinheiros, eles estavam em oração para o seu Deus e abertos para o Deus de Jonas. Esses são os marinheiros, gente que está ligado, tentando ajudar um ao outro, orando e tentando cuidar. Enquanto o crente, enquanto o servo de Deus, enquanto o profeta está alheio ao perigo, está preocupado consigo mesmo, e nem está buscando a Deus. Que contraste, gente. Que loucura é essa? Quando o que se espera dos servos de Deus não acontece, e a gente vê acontecendo na vida de muitas pessoas aí fora. Nós participamos de encontros para cuidar, para falar sobre os problemas da cidade. A minha esposa Silvana trabalha e ela faz parte do conselho de assistência social aqui da cidade, ela faz parte da diretoria, e aí eles se reúnem para ver e para trabalhar sobre o bem da cidade, sobre as melhorias para a cidade. E a gente está ali participando como igreja, participando, ouvindo o clamor e o movimento que essas pessoas estão fazendo em direção a que a gente possa diminuir os índices de abuso, de drogadição. Nós estamos trabalhando para diminuir o número de suicídios. Existe um movimento de pessoas com os ouvidos ligados no sofrimento da cidade, mesmo não sendo da nossa fé. Tem ali espírita, tem ali gente que é ateu, tem gente que é da Umbanda, da Macumba, tem gente que é religiões orientais. A gente está ali, e essas pessoas estão com o coração quebrantado, olhando e falando, como nós podemos ajudar? Nós fomos para Campinas esses dias, eu, Silvana, porque pessoas do conselho tutelar da cidade falaram, olha, Manaém, quando fala Manaém, fala igreja, vocês precisam ouvir esse projeto, conhecer esse projeto, porque vocês têm o jeito, vocês têm a presença, até a pessoa falou, vocês têm a presença de Deus, para a gente poder ajudar essa cidade. Mas a gente olha, quantos de nós estamos nos porões dormindo, enquanto o negócio está pegando fogo? Eu acho interessante isso. Se não fosse trágico, nós olhamos para o texto e olhamos para o capitão, lá no verso 1:6 de Jonas, né? E diz assim, o capitão dirigiu-se, então... Chegou uma hora que eles estão, todo mundo lá, e eles falam, o que está acontecendo? Cadê o Jonas? Aí, procura aqui, procura ali. Aí Jonas chega, o capitão chega e vê o Jonas puxando um ronco, dormindo, tranquilo. E eu creio que olha, aí vou falar de uma questão, talvez, de navegação, que o meu filho está hoje no navio, né? E ele fala que se você ficar mais na parte de cima do navio, o navio balança. Ó, esse aqui, ó, imagina. Mas se você fica embaixo, balança menos. Então, já está balançando muito esse negócio aqui. Vou descer para o porão,
porque eu quero tirar uma soneca e nessa parte de baixo, deixa esse pessoal se virar aí, eu quero mais é dormir. E o interessante é que o capitão dirige-se a ele, que é Jonas, e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Numa tradução, acho que da Mensagem, fala: o que você está fazendo, dorminhoco? Né, na Revista Corrigida diz assim: o que você está fazendo apegado, agarrado ao sono? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. O incrédulo chega, um pagão chega para Jonas e fala: levanta-te, clama ao teu Deus para que a gente não venha perecer. Eu acho muito interessante, essa palavra levanta-te é a mesma palavra. Se você olhar, né, no primeiro versículo, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, no verso 2, levanta-te e vai. E a mesma palavra que Deus falou para Jonas é a mesma palavra que o capitão fala para Jonas: levanta-te e vai. Levanta-te e clama. Deus está usando a boca do capitão para chamar novamente Jonas para a missão que ele tinha. Levanta-te, Jonas. Levanta-te. Deus falou: levanta-te, vai até Nínive. E agora Deus está falando através da boca do capitão: levanta-te e clama ao teu Deus. Porque Nínive precisa ser salva, Deus falou. E o capitão falou: nós precisamos ser salvos. E você pode fazer isso, você pode ser um canal, você pode ser um instrumento. Eu acho que esse clamor, e talvez tenha muita gente na cidade, talvez tenha gente na sua empresa, talvez tenha gente na sua escola, tem gente na sua vizinhança, esperando o seu clamor, esperando a sua intercessão, a sua intervenção, para que a realidade possa ser transformada, ser mudada. Deus usa os pagãos para direcionar o profeta. E às vezes Deus está usando pessoas que não conhecem a Deus para direcionar a igreja. Pastor, que loucura é essa? Nós não podemos ficar assim confortáveis diante dessa palavra hoje não. Será que que posição que você está aqui hoje? Me lembro que nós começamos um movimento de prevenção ao suicídio. Quando eu fui para um curso de liderança, veio a mim essa ideia de fazer um trabalho de prevenção ao suicídio. Viemos aqui, conversamos com os pastores e começou um movimento, né? Começou um movimento que, por causa dos crentes, não foi para frente. Porque crente é muito complicado. Quem concorda comigo? Gente é complicada. Gente é complicada e crente pode ser mais ainda. Mas nós não podemos aceitar isso. E sabe o que aconteceu? Não foi para frente. Porque um falava: quem vai fazer, quem isso, daí o negócio foi. Mas está no nosso coração ainda esse trabalho. Quem sabe a gente faz um movimento. Indaiatuba tem tido muitos casos de suicídio. Por isso, eu quero desafiar você a pensar numa coisa. E às vezes a gente pensa assim, e quem já não falou assim? Eu não vejo a hora, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Leva a tua igreja, queima todos esses incrédulos, queima todas essas pessoas que não creem. Não vejo a hora deles sentirem a ira de Deus sobre a vida deles. Não vejo a hora de o Senhor nos tirar desse sofrimento. Leva a tua igreja, Senhor, tira-nos no meio desse povo que só fala mal de Ti, que só não crê em Ti, Senhor. Eu não vejo a hora. Eu sei que você não vai ter coragem de falar, mas talvez você já fez essa oração.
clamando a Deus para tirar você do meio que está sofrendo. Você não vê a hora de ver a mão de Deus sendo pesada sobre esses incrédulos, esses idólatras, essas pessoas que têm um desvio sexual, essas pessoas que são corruptas, essas pessoas que são pessoas execráveis. Você não vê a hora de ver a vingança de Deus sobre eles e de você ver saindo, você triunfando. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Porque Deus quer que a gente seja sal da terra, luz do mundo. Deus nos colocou aqui para que a gente seja, que faça a diferença. Mas a gente está olhando, e eu acho que nós temos que pensar uma coisa: todos nós estamos no mesmo barco. Jonas estava em que barco, gente? No mesmo barco. Nós estamos em Indaiatuba, todos nós estamos nessa cidade, todos nós fazemos parte da humanidade, nós fazemos parte da sociedade. Não adianta imaginar que você não está nesse barco, você está iludido, imaginando que você está guardado aqui, enquanto todo mundo está morrendo afogado lá. Tá. O problema é que a situação aqui, o barco está na tempestade. E eu acho muito interessante o que Tim Keller fala. Pessoas fora de nossa comunidade de fé têm o direito de avaliar a igreja no que concerne a seu compromisso com o bem-estar de todos. Quando alguém aponta para a igreja, fala: a igreja não faz nada, só pensa em si mesma, eles muitas vezes têm razão. Porque nós estamos no nosso gueto, aos domingos, vindo para ouvir uma mensagem confortável que reafirme as nossas crenças, reafirme as nossas convicções, massageie os nossos egos e não nos confronte diante das realidades que estamos vendo diante do mundo. Nós estamos fazendo programações e projetos que visam o bem-estar nosso. Uma das coisas que fez com que a gente começasse a nossa igreja, o Vitão e o pessoal que começou a igreja conosco, lembra-se que um dos motivos é que quando nós começamos a ir atrás de pessoas marginalizadas da sociedade, um grupo de liderança da igreja falou: nós não queremos que essas pessoas sentem-se nos nossos bancos. Nós não queremos drogados sentados nos nossos bancos. Nós não queremos pessoas violentas sentadas, porque isso pode afetar as nossas crianças, os nossos filhos. Eu falei: que raio de igreja é esse? Nós precisamos nos despertar, sair desse mundinho em que a gente faz a programação e tudo voltado só para comer, né, Rafa? Comer, curtir, tem que só trazer gente para comer junto com a gente. Esse churrasco não pode ser só com os crentes, tem que chamar, como Jesus fez a parábola daqueles que chamou pessoas marginalizadas, que estavam nos valados, e vamos comer, a mesa tem muita comida para nós aqui. Por isso, estar alheio ao sofrimento é muito complicado. A pergunta indignada do capitão é assim: como você, Jonas, e eu colocaria a igreja, pode ficar alheio à nossa necessidade? Como vocês, que têm a presença de Deus, que têm a presença do Espírito Santo, que têm a sabedoria de Deus, que têm a graça de Deus, que têm o poder na oração, que é ouvido por Deus, como você, Jonas, e como você, igreja, pode ficar alheio ao sofrimento dessa cidade? É uma indignação que o capitão olha: como vocês estão dormindo?
naquele navio, eu acho muito interessante. A sorte de todos os tripulantes, os incrédulos e todos os que confessavam outra religião, criam e tinham um costume diferente, viviam uma realidade até moral diferente, como todos dependiam de uma intercessão de Jonas. Hoje nós estamos nesse mesmo navio. Estamos sujeitos, né? Você pensa que o ladrão só vai entrar na casa do incrédulo? O problema da droga vai ficar só fora da sua família? Você sabe que não está. Você sabe que está entrando dentro da sua casa. Você sabe que está entrando dentro da sua escola. Você sabe que está entrando dentro da empresa onde você está. Você sabe onde está entrando. Você sabe. Hoje nós estamos no mesmo navio. Problemas de crimes, problemas de saúde, a questão de olhar para a cidade e falar assim, o que precisa? Ah, mas Indaiatuba, né? O pessoal que está vindo de São Paulo, Indaiatuba é uma cidade perfeita, ou quase que perfeita. Mas desce, anda pelas ruas, anda à noite, entra dentro das casas, vai nos CAPs da vida, onde as doenças emocionais estão tomando conta de tudo. Entra nesses lugares onde você vai encontrar, vai no centro de recuperação, vai lá no lugar onde tem moradores de rua, vai olhando e desce do seu carro. Eu me lembro que quando a gente foi para a África, a gente entrou num dos guetos, né? Porque naquela época ainda estava no final do apartheid, mas havia os guetos, e a gente entrou numa van e começamos a passar no meio das favelas, né? E como turistas, turistando no meio das favelas, né? Igual hoje o pessoal faz lá no Rio de Janeiro, né? Entra no Rio. Em São Paulo não tem turismo, mas lá, né, o pessoal faz, pelo menos eu sei que no Rio tem. Vamos conhecer a favela da Rocinha, então tem turismo, guia, conhecer favela. Aí você entra dentro do carro todo e vai passando e olhando, mas você não desceu. E ai de você, você tem com medo de descer. Nós estamos andando de carro, com ar-condicionado ligado, com sonzinho evangélico, aquele conforto, vendo a cidade e não vendo a cidade. Eu tenho uma ilustração que eu não sei se vai ficar legal, mas tem uma fotinho aí da ilustração. Alguns já viram a fábula do rato, que um fazendeiro comprou uma ratoeira, e o rato, quando viu a ratoeira chegar, falou assim, meu Deus, é o meu fim. E saiu correndo e falou para a galinha, galinha, olha, o fazendeiro comprou uma ratoeira. A galinha falou, eu sou esperta, não vou cair nela. Você acha que eu vou cair? Aí o rato desesperado foi para o porco. O porco falou, eu nem entro dentro da casa, isso não tem nada a ver comigo. E aí chegou para a vaca, e a vaca falou, eu sou tão grande que eu vou pisar nessa ratoeira, eu vou destruir ela. E aí o rato saiu correndo e ficou com medo ali, falou assim, como será que uma hora eu vou cair nessa ratoeira? Mas uma bela noite, uma serpente entrou dentro da casa de fazenda, de vez em quando entra cobra, não sei se vocês sabem disso, mas tem cobra que entra dentro de casa. E essa cobra foi pega pelo rabo, a dona da casa foi tentar mexer naquela ratoeira e foi picada. E essa mulher ficou doente. E para melhorar, e para que ela pudesse ser curada, sarada, mataram a galinha para que ela pudesse fazer uma canja para ver se ela melhorava. E depois, como ela não melhorava, muitos vizinhos começaram a chegar e começaram a se solidarizar, tentando
pensar como poderia fazer. Então a vizinhança começou a chegar e o fazendeiro, como um bom anfitrião, mata o porco para alimentar esse povo. E depois que, vindo a falecer, não teve jeito, essa senhora veio falecer. E aí veio parentes de todos os lugares e ele falou assim, nós vamos ter que matar essa vaca para alimentar todo mundo. E o único que ficou vivo foi o ratinho. Quando dizemos não é nosso o problema, é problema dos outros, é porque eles são incrédulos, é por causa disso que eles estão vivendo essa realidade. Nós estamos dizendo que não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver sim. Tem a ver porque quando tiver falta de água, vai faltar para todo mundo. Quando tiver uma crise sanitária, vai afetar todos. Quando houver um aumento da criminalidade, vai aumentar para todos. Todos vamos sofrer. Você não pode dizer porque você é da igreja, porque você é temente ao Senhor, que você não vai sofrer todas essas coisas. Você sabe que a palavra de Deus mostra que a igreja é perseguida. Quando houve fome, Atos dos Apóstolos mostra que houve fome e precisou ser levantado ofertas para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém passou fome. As coisas chegam até nós. Por isso, Jonas ele não queria trabalhar para o bem dos pagãos. Ele somente queria trabalhar para os judeus. Ele queria que o Estado de Israel fosse fortalecido, Judá fosse fortalecido. Toda a humanidade está no mesmo barco. Mas uma coisa é certa, você precisa olhar para o seu vizinho, você precisa olhar para aquela pessoa que está sendo marginalizada, discriminada, e saber que, como diz Gênesis 9:6, quem derrama sangue de homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem a sua. Aquela pessoa que está na esquina, virando a bolsinha, sendo garota de programa, vivendo uma vida na dependência, traficando, todos são imagem e semelhança do Senhor. E, portanto, precisam ser resgatados para que voltem a manifestar essa imagem. Quem está me entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Por isso, a nossa fé precisa ser solidária. Ela deve ser direcionada não apenas para o bem da nossa comunidade, mas nós temos que ser um lugar que irradie bênção. Aonde quer que estejamos, a nossa casa, aonde estudamos, aonde trabalhamos, deve refletir. Se a sua escola né, nós temos essa tendência, a nossa escola está ruim, corre para a escola particular. Corre para a escola particular, o negócio está pegando fogo também. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas Jesus disse na parábola, no Sermão do Monte, Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Quando nós refletimos, quando nós fazemos e mostramos quem é Jesus através da vida prática, as pessoas precisam conhecer Jesus através de uma vida de testemunho prático. Você é muito blá, 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 você fala muito de Deus, mas pratica pouquíssimo do que você fala. Por isso, eu quero começar a encerrar essa palavra. Eu quero que você reflita comigo. Tem graça de Deus no meio dos pagãos. Tem graça de Deus no meio dos pagãos. Existe graça de Deus aí fora. Tem gente que é melhor que você lá fora.
Não é porque você se converteu que você se tornou a melhor pessoa do mundo. Tem gente mais bondosa que eu e que você lá fora. Tem gente mais criativa que eu e que você lá fora. Os marinheiros, é tão lindo ver esse texto, está sendo muito bom para mim. Os marinheiros, eles não reclamaram quando souberam, porque foi lançada a sorte e caiu sobre Jonas. Eles não reclamaram, não ficaram falando assim, poxa, vamos jogar logo esse cara fora, porque... Sabe o interessante, se você olhar? Se você olhar no verso 2:13, depois que eles sabem de tudo, eles sabem que é Jonas o culpado daquela tragédia. Sabe o que eles fazem? Eu acho interessante. Jonas fala assim no 12: pegai-me, lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Mas no verso 13, entretanto, eles se esforçavam com os remos para voltar à terra. Eles não queriam jogar Jonas, eles não queriam matar Jonas, eles não queriam destruir Jonas. Eles estavam clamando, tentando livrar a vida de Jonas. Nós vivemos querendo jogar os homossexuais, os drogados e todas essas pessoas queimar logo no inferno, para expurgar essa terra desse povo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Aqueles marinheiros, eles tinham mais graça de Deus do que Jonas. A virtude de esperança, a virtude da justiça, a virtude da integridade, a virtude de tentar cuidar de todos, a falta de preconceito, o acolhimento, a humildade, a fé, estavam com os incrédulos e não com o profeta. Verso 1:17 de Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que é bom, tudo que vem que é criativo, que é inteligente, que é produtivo, tudo que é belo nessa terra vem de Deus. Mesmo que venha através de uma pessoa idólatra, mesmo que venha através de um ateu, mesmo que venha através de uma pessoa que tem uma posição até moral duvidosa. Quantas pessoas você conhece que são excelentes naquilo que fazem? Você pensa que é por quê? Um Neymar ou alguém que tem uma habilidade de jogar uma bola. E eu gosto muito de ver os caras. Os caras são tudo meio perverso, mas como joga? Eu estava vendo um documentário do Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da arte, da engenharia. E aí eu fiquei chocado. Ele era um homossexual, vivia com um homem adolescente, de 15 anos, ele se uniu a esse homem. E a vida toda ele foi um homossexual. Mas que homem criativo, hein? Que gênio! A graça de Deus, ela é derramada sobre todas as pessoas. As grandes invenções, as grandes empresas, os grandes projetos não são feitos apenas com pessoas tementes a Deus, mas Deus derrama graça sobre elas. Oscar Niemeyer, um grande comunista. E que arquiteto. A gente fica chocado de ver essas coisas e acha que só vai sair grandes músicos. Eu estava ouvindo Maria Gadu. Maria Gadu é muito boa, canta muito bem.
Que voz, que talento. Não sei se vocês já ouviram. Eu quero que você fique de pé um pouquinho. Deus é gracioso e misericordioso. Devemos respeitar as pessoas que não compartilham a mesma fé que a gente. Devemos respeitar as pessoas que não compartilham a mesma fé que a gente. Respeitar. Não estou dizendo aceitar, não estou dizendo abraçar como aquilo que ele está te ensinando, mas respeitar, porque são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. E que precisam de Jesus, que precisam da graça de Deus, precisam da nossa intercessão, precisam da nossa palavra, precisam de nós. Eu lembrei de um episódio. Paulo no barco. Quem leu Atos 28 vai saber o que eu estou falando. Esse barco passa por uma tempestade, mas ali, diferente de Jonas, tem um homem comprometido com Jesus, comprometido com a missão. E ele está ali e ele alerta o capitão: se vocês forem por esse caminho, haverá um grande problema. E aquele capitão segue o caminho dele. Não ouve o que Paulo falou. E o navio passa por uma tempestade e as pessoas começam a perder o ânimo. E ele se levanta e fala: olha, Deus falou comigo, ninguém vai se perder nesse navio. Comam, se alimentem. Ele orienta as pessoas a se alimentar. Ele ajuda as pessoas e ele vê os problemas. Ele fala: se esses marinheiros fugirem, nós não terá chance. Não deixe que eles fujam, porque tinha um pessoal querendo pular fora. Mas o final é muito lindo. Atos 27, 44. Termina assim o verso. Assim, todos chegaram salvos à terra. Todos chegaram salvos à terra. Porque naquele barco havia um homem comprometido com Deus. E sejamos esse. Eu quero ser Paulo, não quero ser Jonas. O barco está balançando, está tempestade? Tá. Mas, Senhor, me faz um Paulo e não me faz um Jonas. Por isso, quem é o seu próximo? Jesus responde lá na parábola do bom samaritano. E o bom samaritano é um samaritano que age com bondade. Não é que todo samaritano é bom. Eles são pecadores e até com práticas realmente bastante complicadas. Mas ele age com bondade com aquele que tinha sido assaltado. O sacerdote, o levita, os religiosos caíram fora. Nós precisamos parar de ser sacerdote e levita. E precisamos olhar quem é o nosso próximo. E eu quero responder: quem é o nosso próximo? Todos os necessitados, incluindo aqueles pertencentes a outras raças e crenças, são o nosso próximo. Jesus responde isso. Quem que é o seu próximo? É o meu vizinho, que toca som de rap alto lá, que me deixa maluco. É esse. É o cachaceiro que bate na esposa. Esse é o seu próximo. Seu próximo é aquele menino que faz bullying com você lá na escola. Seu próximo é aquele que está perdido nas drogas, perdido no seu caminho. Por isso a gente precisa ter um olhar diferente para aqueles que não professam a mesma fé. Temos que ter um olhar diferente para aqueles que, embora afirmem que são cristãos, agem como se não conhecessem. Nós precisamos olhar direito para nós. Nós precisamos ter um olhar diferente para admirar, ter coragem de admirar a beleza da graça de Deus na vida de pessoas que não professam a mesma fé que a gente. A gente precisa ser humilde e receber críticas que o mundo está fazendo para nós, exigindo que a gente seja crente. O mundo quer que a gente seja crente.
que a gente clame por eles. O mundo quer que a gente viva essa fé e não viva uma fé fake. Eu quero orar com você. Podemos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui hoje, como igreja, ouvindo essa tua palavra. Pai amado, ensina-nos, Senhor, a viver o evangelho da forma com que o Senhor nos ensina. Perdoa-nos por negligenciar muitas vezes para aqueles que sermos preconceituosos e impedirmos, ó Deus amado, deles receberem a graça por causa do nosso testemunho, por causa da nossa forma preconceituosa de agir. Senhor, muda o nosso coração. Nós não queremos ser como Jonas, nós queremos ser como Paulo, que fez com que aquele barco chegasse até o fim. Nós queremos ser como Jesus, que ao despertar no meio da tempestade, fez a tempestade acalmar. Ó Deus amado, ajuda-nos, Senhor, como igreja, a vivermos um novo tempo. Ó Deus amado, com um olhar diferente, Senhor. Transforma-nos, ó Deus. Ó Deus amado, eu sei que o Senhor está nos deixando desconfortáveis com essa palavra. Leva-nos a realmente nos alinhar à tua vontade, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos